Olá, caros amigos. Eu sou Gabriel Velasquez e este é o canal O Espiritualista. Hoje trago a vocês a carta psicografada de Sócrates, o eterno doutor dos gramados, o capitão que encantou o mundo com sua inteligência e que foi o símbolo da democracia corintiana. Esta carta traz revelações profundas e emocionantes que o grande público mal poderia imaginar sobre seus últimos momentos e sua jornada após o desencarne. Nela, Sócrates abre o coração sobre o peso de seus vícios, o período difícil que enfrentou em zonas de sofrimento e sua surpreendente reabilitação na colônia Nosso Lar. É um relato sincero que muda a forma como enxergamos a trajetória desse ídolo e serve como um alerta urgente para todos nós. Acredito que vocês ficarão impactados. Esta carta foi psicografada pela médium Clarice Drummond, na Casa Espírita Fraternidade Espírita São Judas Tadeu, na cidade de Hortolândia, São Paulo. Antes de seguirmos para a leitura desta psicografia, gostaria de fazer um convite especial a você que hoje atravessa momentos de provação em sua saúde, enfrenta tempestades na vida financeira ou sente o coração apertado por um ente querido que necessita de luz. Peço que escreva seu nome completo nos comentários abaixo. Nesta próxima sexta-feira, nossa corrente de trabalhadores estará reunida em nosso centro espírita em um momento de profunda conexão e fé, direcionando preces e vibrações de cura, proteção e libertação para cada nome aqui registrado. Agora, vamos à leitura da mensagem enviada pelo Dr. Sócrates. Queridos amigos, amados irmãos de luz, escrevo-lhes não mais com a pena pesada da matéria, nem com o cansaço dos músculos que um dia correram os gramados do mundo, mas com a leveza e, por vezes, a gravidade de quem despertou do outro lado. A voz que agora ressoa nestas linhas busca a frequência da alma, despida de títulos, de camisas numeradas ou de diplomas pendurados na parede. Sou apenas Sócrates, o espírito que ainda aprende a dimensão exata da palavra liberdade. Muitas vezes, enquanto caminhava entre vocês, fui chamado de doutor. Ironicamente, naqueles dias de sol e glória, eu era um médico que não sabia curar a si mesmo. Hoje, compreendo que a vida na Terra é um palco de sombras, onde muitas vezes confundimos o personagem com a essência. Peço que recebam estas palavras com o coração aberto, pois elas nascem do silêncio profundo das colônias de recuperação e da necessidade urgente de alertar aqueles que ainda trilham as veredas perigosas do esquecimento de si mesmos. Lembro-me daquele 4 de dezembro de 2011 como se o tempo fosse uma fita de vídeo que posso pausar, mas nunca apagar. O corpo, aquele templo que eu negligenciei com a arrogância de quem se julgava eterno, estava colapsando. A infecção intestinal, o choque séptico, eram apenas os nomes técnicos para o grito final de um organismo que já não suportava o peso das minhas escolhas. Eu havia dito anos antes que gostaria de morrer em um domingo, com o Corinthians campeão. O destino, ou melhor, a misericórdia divina que permite que até nossos desejos mais vãos se realizem para nos ensinar algo, concedeu-me esse cenário. Enquanto eu sentia a vida esvair-se pelos poros, entre o delírio da febre e a névoa dos medicamentos, eu ouvia, num plano distante, o pulsar das arquibancadas. Mas, meus irmãos, a realidade do desencarne é muito diferente da glória dos estádios. Quando o coração parou, não houve aplausos, houve um vácuo, um silêncio ensurdecedor que me sugou para fora da carne. Vi o meu corpo ali, imóvel, pálido, tão distante daquele homem que desfilava a elegância nos campos. Senti um frio que não vinha do ambiente, mas da alma. Eu estava partindo, e a bagagem que eu levava estava impregnada de vapores que eu mesmo cultivei. A descida para as regiões de sofrimento, que vocês conhecem como o umbral, não é um castigo imposto por um Deus punitivo, mas uma lei de gravidade espiritual.
O vício, meus amigos, é uma âncora de chumbo. O álcool, que eu tratava como um companheiro de intelecto, uma muleta social ou simplesmente um prazer inofensivo, revelou sua face verdadeira no plano espiritual. Ao cruzar a fronteira da morte física, percebi que o álcool não apenas destrói o fígado de carne, ele corrói o perispírito, o corpo fluídico que molda nossa alma. Eu me via em regiões de densa névoa, onde o ar parecia saturado de odores nauseabundos. Ali não havia o doutor Sócrates, havia apenas um espírito sedento, não de água, mas da vibração tóxica da bebida. O pior tormento do umbral para o dependente não é a falta da substância, mas a presença daqueles que partilham do mesmo vício. Vi-me cercado por sombras, irmãos em humanidade, que, tal como eu, haviam se escravizado. Eles se amontoavam sobre os vivos nos bares da terra, num processo de vampirismo energético, que eu agora via com clareza aterrorizante. Eu sentia a necessidade deles e eles a minha. Estávamos todos presos em uma teia de desejos não realizados, pois não tínhamos mais o corpo físico para processar o veneno, mas a mente continuava clamando por ele. Aprofundar-me no vício ali foi entender que a bebida é uma anestesia para a alma que tem medo de se enfrentar. Eu usava a inteligência para justificar a autodestruição. No umbral, as justificativas desaparecem. Resta apenas a nudez da consciência. Cada gole que tomei na terra parecia agora uma mancha de óleo em minhas vestes espirituais, impedindo-me de ascender, mantendo-me preso ao lodo da baixa vibração. Aqui, no plano onde a verdade não pode ser maquiada, aprendi uma lição que gostaria de ter gravado com fogo em meu coração enquanto estava entre vocês. O corpo físico é o templo de Deus. Meus amados, entendam que o Pai Celestial não habita plenamente em uma casa em ruínas. Não que ele nos abandone, pois sua luz é onipresente, mas nós é que perdemos a capacidade de percebê-lo e de canalizar sua força quando conspurcamos nosso organismo com vícios. O álcool, as drogas e o sexo desregrado, este último como fuga e não como expressão de amor, criam crostas de energia densa que bloqueiam a nossa glândula pineal, o nosso contato com o sagrado. Deus é harmonia e o vício é desequilíbrio. Como pode a sinfonia divina soar em um instrumento cujas cordas estão encharcadas de toxinas? Cada vez que você ingere o que sabe que lhe faz mal, você está fechando as janelas da sua alma para o sol do espírito. O corpo é um empréstimo sagrado, uma ferramenta de evolução. Devolvê-lo em frangalhos antes do tempo previsto, por puro descaso, é um ato de ingratidão profunda que gera débitos que a alma precisará saldar com muito suor e lágrimas. Não se enganem com a ideia de uso recreativo. O vício começa no pensamento, na aceitação de que precisamos de algo externo para alcançar a paz ou a alegria. A verdadeira embriaguez deve ser a do amor, e o único êxtase legítimo é o dever cumprido. Após o que me pareceram séculos de agonia, embora o tempo aqui seja medido pela intensidade da dor e do arrependimento, uma luz pálida começou a penetrar a escuridão em que me encontrava. Não foi mérito meu, mas das orações sinceras de tantos que, apesar dos meus erros, guardavam por mim um afeto puro. A prece é o fio de Ariadne que nos guia para fora do labirinto das sombras. Fui resgatado por equipes de socorristas da colônia espiritual Nosso Lar. Lembro-me da sensação de ser carregado em uma maca de luz, enquanto meu perispírito exalava os miasmas da cirrose e do álcool. Fui levado para as câmaras de regeneração. O tratamento não foi rápido. Foi um processo doloroso de desintoxicação da alma. Em Nosso Lar, compreendi que a cura começa pelo perdão a si mesmo, mas passa obrigatoriamente pela reparação. Fui assistido por médicos espirituais que me mostraram as cicatrizes que deixei em meu campo energético. Tive que reaprender a respirar o ar puro, a me alimentar de fluidos sutis e, acima de tudo, a orar com sinceridade.
Hoje trabalho nos hospitais desta colônia. Finalmente, estou exercendo a medicina em sua plenitude. E aqui reside uma das maiores revelações da minha existência. Ser médico era o meu plano de vida original, o compromisso que assumi antes de reencarnar. O futebol, que me deu fama, dinheiro e influência, deveria ter sido apenas um passatempo, uma ferramenta para levar mensagens de justiça social e democracia, mas eu permiti que ele se tornasse o centro de tudo, e com ele, as distrações do mundo da bola me tragaram. Eu era o doutor no campo, mas deveria ter sido o doutor nos postos de saúde, nas aldeias, nos leitos de dor, de forma integral. O futebol foi uma diversão que tomei como missão, enquanto a missão real ficou em segundo plano, exercida de forma espasmódica. No entanto, a misericórdia divina aproveita tudo. Hoje, uso a minha experiência como jogador para me aproximar de jovens espíritos que chegam aqui desorientados pelos mesmos caminhos que trilhei. Eu os entendo, eu falo a língua deles, mas agora, em vez de passar a bola de calcanhar, passo o fluido da cura. Em vez de marcar gols, tento ajudar a marcar vitórias sobre as inclinações inferiores. Sinto uma paz que nenhum título brasileiro ou Copa do Mundo jamais poderia me dar. A paz de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Aos meus irmãos que ainda lutam nas garras da dependência química, seja ela qual for, deixo o meu apelo e a minha esperança. Não importa quão profundo seja o abismo em que você se encontra hoje, não importa se você perdeu a família, a dignidade ou a saúde, há uma força dentro de você, uma centelha do Cristo, que nenhuma droga pode apagar totalmente. Vocês são filhos do Altíssimo, herdeiros da eternidade. A dependência é uma doença da alma que se reflete no corpo. Comecem a cura hoje, no agora. Busquem ajuda, não se isolem na vergonha. A vergonha é o alimento do vício. A humildade é o seu antídoto. Lembrem-se de que cada dia em que vocês escolhem a sobriedade é um gol de placa no estádio da vida eterna. O caminho da recuperação é estreito e cheio de pedras, mas vocês não estão sozinhos. Legiões de anjos e espíritos amigos, incluindo este que vos fala, trabalham incansavelmente para sustentar aqueles que dão o primeiro passo de volta para a luz. O corpo de vocês pode estar doente, mas o espírito é imortal e capaz de se renovar. Não esperem atravessar o portal da morte para descobrir o valor da vida. Façam do seu corpo um altar de limpeza e saúde. Cultivem pensamentos elevados, busquem a caridade como terapia e a oração como sustento. Jesus, o médico dos médicos, está sempre de braços abertos, esperando apenas o seu sim para começar a operar milagres em seus corações. Que a luz do Criador ilumine os seus passos, que a força de vontade seja o seu calcanhar de Aquiles contra o mal e o seu calcanhar de ouro para a salvação. Com amor, saudade e o compromisso renovado com a verdade, Sócrates. Você vai ver agora as revelações de um ídolo do futebol brasileiro. Depois de passar por uma internação de emergência, Sócrates, ex-jogador do Corinthians e da seleção brasileira, voltou ontem para casa e contou para nossa equipe como a bebida quase o levou à morte. Aos 57 anos, Sócrates reconhece que era dependente de álcool. É nessas horas que a gente cresce, sai muito mais forte, muito maior e com muito mais compromissos e responsabilidades que eu tinha antes. Sócrates conversou com o Fantástico ontem, 7 horas depois de sair do hospital. Foram 9 dias internado. O ídolo corintiano, do calcanhar inconfundível e formado em medicina, falou abertamente sobre a doença que quase o levou à morte e os problemas com bebida alcoólica. Era cirrose que você tinha? Ou que... Eu tenho um ponto cirrótico. É uma lesão que não é tão grave, mas era bem localizada em área hipersensível do fígado. E ela é causada por quê? Por que você tem essa lesão? Fundamentalmente por álcool.
As primeiras horas no hospital foram as mais delicadas. Sócrates entrou por aquela porta caminhando. Ele tinha uma hemorragia digestiva. O sucesso do trabalho dos médicos evitou a morte do ex-jogador. O fígado fica todo inflamado, então ele não deixa passar nada. Como se fosse uma bomba de sangue. Fica represado e vai ter que explodir em algum lugar. E no meu caso, foi o estômago. Eles iriam tentar fazer o máximo para segurar a vida dele, mas que poderia ser difícil. Um catéter, um pequeno tubo, foi usado para fazer o sangue circular. Sócrates ficou nas mãos de um médico que torce para um rival do Corinthians. Ele é São Paulino, então ele disse que um São Paulino teve que salvar a vida de um corintiano. Esse não foi o primeiro problema grave provocado pela cirrose, revela o ex-meio-campista nas Copas de 82 e 86. Há 3 meses atrás eu tive um sangramento. Há 3 meses que eu não usava álcool. Mas mesmo assim a coisa aconteceu. Explodiu. Mas vai precisar de um transplante? Provavelmente não. Hoje de jeito nenhum. Na década de 80, Sócrates foi um dos líderes da democracia corintiana. A concentração deixou de ser obrigatória e outras questões, como o horário dos treinos, também eram decididas no voto. O ex-craque nunca escondeu que gostava de bebida alcoólica, mas agora reconhece que era dependente. Você, como doutor, se considerava alcoólatra ou não? Sim. Sim, quando queria. Quem usa álcool cotidianamente é alcoólatra. Mas você foi dependente de álcool? Eu vou, claro. Para o problema. De beber todo dia? Não, todo dia não. Um pouquinho de manhã, outra tarde. Não todo dia, não. Eu tava 3 meses sem beber, pô. Além de não beber, Sócrates vai ter que seguir uma dieta rigorosa e fazer exames clínicos com frequência. A abstinência, para mim, vai ser total daqui para frente. Mas em 6 meses de abstinência, o meu fígado reúne condições de se equilibrar totalmente e que não tem mais problema na vida. Agora é só aguinha tônica, água sem gás. Nós dois sentadinhos batendo papo, só tomando água sem gás. Os grandes desafios que ele teve na vida dele como profissional de futebol, ele encarou da melhor forma possível e tirou de calcanhar. Não falta torcida para que Sócrates se recupere logo. Não dá mais esse susto na gente não, tá bom? Um abraço e fica com Deus aí. Você fica negligenciando a sua saúde e você esquece que você é referência para muita gente no país inteiro, no mundo inteiro. Vamos cobrar isso de você, hein? Boa sorte. Eu não vou beber porque eu quero que o meu fígado seja bom para que eu possa usar bem a nova vida que eu ganhei. Ganhei uma outra vida, eu tenho que saber usar.